Após a morte de Jesus Cristo, ele aparece aos discípulos dando provas incontestáveis sobre a sua ressurreição e dando instruções dizendo: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois ascendeu ao céu. Os discípulos voltaram a Jerusalém e se uniram em jejuns e orações em busca do Espírito Santo, cerca de 120 pessoas, quando no dia de Pentecostes estavam todos no cenáculo quando ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu a casa, e viram línguas repartidas como de fogo sobre as suas cabeças, e todos foram cheios do Espírito Santo, e muitos admirados. Pedro levantou-se, toma a palavra e diz: Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus e receba o dom do Espírito Santo. E mediante o apelo, 3.000 almas converteram-se ao Senhor. A igreja primitiva teve seu espaço no cenário histórico no livro dos Atos dos Apóstolos no século I até meados do século IV. Teve seu início de uma forma tímida e interpretados para muitos como uma seita que saiu de dentro do judaísmo. A igreja primitiva perseverava em 4 pilares que a fortaleceu: a doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Os cristãos primitivos não faziam juramento de fidelidade a nenhum outro reino, apenas ao reino de Deus. Não participavam de guerras, não entravam em processos judiciais contra seus inimigos, não permitiam o divórcio, o novo casamento e não buscavam prosperidades. Eles vendiam as suas propriedades e dividiam com seus irmãos, renunciavam suas próprias vontades em nome de Cristo, morriam como espetáculos em arenas e coliseus, mas não negavam a sua fé, amavam a Cristo não de lábios e pregavam um evangelho autêntico, genuíno, puro. Pregavam não por um cachê, mas por uma promessa que um dia alcançariam a eternidade. Este era o perfil da igreja primitiva, a igreja que mais se pareceu com Jesus. Os cristãos primitivos eram cheios do Espírito Santo. Em Samaria, Pedro e João impuseram as mãos sobre os irmãos e eles foram batizados com o Espírito Santo. Simão, o mago, oferece dinheiro para comprar a unção de Deus para ganhos próprios. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: O teu dinheiro seja para ti para a perdição, pois o dom de Deus não se alcança por dinheiro. Paulo disse em Efésios 5,18: Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Os crentes primitivos tinham uma vida de oração. A Bíblia diz que no mesmo ano que Tiago morreu ao fio da espada por ordem de Herodes, Pedro foi encerrado na prisão. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A Bíblia diz que sobreveio o anjo do Senhor e toca Pedro e disse: Levanta-te depressa, e as algemas caíram. Pedro foi livre da prisão pela intercessão da igreja do Senhor. Ore a Deus, a oração quebra cadeias, abre portas fechadas. Persevere na oração. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17: Orai sem cessar. Os crentes primitivos eram ousados na pregação. Em Atos 4,31 diz: E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A história conta o testemunho de John Hus, que pregava com ousadia a palavra de Deus. Ele foi acusado de ser herege e foi sentenciado à fogueira. A história diz que a fogueira foi acesa e John Hus pôs-se a louvar a Deus, caminhando em direção à fogueira. Ele estava caminhando para a morte, mas ao que parecia, ele estava indo para um culto adorar a Deus. Seja ousado, pregue a palavra de Deus com ousadia. Não temas as fogueiras e os leões, mas glorifique a Deus através do seu testemunho e através da sua ação diante de Deus.
ganhe almas para o reino do Senhor através da sua santa palavra. A igreja civilizou-se e incorporou o mundanismo como sua marca. Perdemos a nossa identidade, perdemos as nossas origens, esquecemos de nossas raízes cristãs. Jesus ensinou tomar a nossa cruz e segui-lo, mas o evangelho que ouvimos da boca de muitos pregadores é um evangelho diluído, maquiado, prostituído, que prega que não haverá problemas, que prega riquezas nesta terra, mas a Bíblia diz que o evangelho é cruz. A igreja primitiva crescia na perseguição. Dizemos que somos cristãos, mas somos viciados na internet, não temos vida de oração, não evangelizamos ninguém, não amamos almas, somos mais amigos do mundo e inimigos de Deus. Volte a ser primitivo, pregue contra o pecado. Nossas igrejas continuarão sem milagres, sem salvações, se não mudarmos a nossa postura cristã. Em João 3,5 diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A igreja primitiva não tinha ouro e nem prata, mas tinha o levanta-te e anda. A igreja moderna, a igreja civilizada, arrecada ouro, arrecada prata. Seus templos estão suntuosos, mas perderam o dom do levanta-te e anda. Jesus está voltando. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus.